Está no ar o Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. E hoje nós temos aqui a presença do Dr. Paulo Roberto Romano, que vai nos falar sobre uma das patologias mais frequentes no pronto atendimento nos nossos hospitais e no nosso pronto-socorro. Dor na coluna. Dr. Paulo Roberto, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Nos honra e nos agrada muito e principalmente de extrema utilidade para nossos telespectadores. Eu perguntaria ao senhor inicialmente, por que tamanha frequência de dor na coluna nos consultórios médicos? Ô César, na verdade, a dor na coluna no mundo inteiro, isso não é apenas no Brasil, em Campos, na nossa região. A dor na coluna ela é comum no mundo inteiro. Claro que em cidades onde a industrialização é menor e o trabalho forçado, o trabalho muscular é maior, a dor na coluna, a incidência é maior. Nos locais mais desenvolvidos, onde a tecnologia substituiu a força física, isso já diminui um pouco. Mas o mais engraçado, interessante, é que isso é mais ou menos, ocupa uma curva. Por exemplo, você começou num local com pouca industrialização e muita força física. Aí o atendimento é muito. Aí você vem, põe industrialização e diminui a força física. Isso diminui. Mas quando isso vai muito, o indivíduo fica sedentário e com isso passa também a ter mais dor. Aí volta a suprir. Então é tudo equilibrado. Se você não tem nenhuma mecanização e a força física é muito, o nível de dor é muito. Se você também mecaniza, industrializa e põe muita tecnologia e o indivíduo não faz mais nada, aí ele volta a ter muita dor. Em função do sedentarismo. Em função do sedentarismo. Sim. E do ponto de vista patológico, medicamente falando, numa abordagem mais estrita do que a que o Dr. Paulo Roberto abordou anteriormente, quais seriam as causas mais frequentes de dor na coluna? A dor na coluna tem alguns mitos, né? Na verdade, a gente tem que discutir o que é realidade em termos de patologia, em termos de tratamento, mas existe um mito que assusta todo mundo chamado hérnia de disco. Todo mundo pensa que se tem dor na coluna é igual a hérnia de disco, como se isso fosse a única coisa que doesse na coluna e que com a única coisa que desse problema na coluna fosse a hérnia de disco. E ela corresponde, na verdade, a uma pequena fatia. Um outro mito. Hérnia de disco é sinônimo de cirurgia. Também é mentira. Isso não é verdade. Está provado, isso é literatura mundial, que menos de 5% das hérnias diagnosticadas, ou seja, do que é realmente hérnia de disco, termina numa mesa de cirurgia. 95% vai melhorar. E o mais interessante que cabe ressaltar é que às vezes a gente vê propaganda na televisão, até de alguns tratamentos, dizendo que eles melhoram 80% da hérnia de disco. É muito interessante, porque está pior do que a história natural da doença, que se ela melhora com 95% dos casos, eles melhorando 80%, eles estão fazendo pior do que se você não fizer nada. Então isso passa a ser até uma coisa um tanto folclórica, até pitoresca. Então, na verdade, para quem tem diagnosticado como causa da dor a hérnia de disco, fica sabendo que 95% num tratamento adequadamente conduzido não vai precisar operar. Perfeito. Esses tratamentos são medicamentosos? Na verdade, como a doença ela é multifatorial, você também vai ter que ser multifatorial, ou seja, você vai ter que ter vários fatores para isso. E você está envolvendo o que aí? O músculo, que segura a coluna. Você está envolvendo o disco intervertebral, que é o amortecedor entre uma vértebra e outra. Você está envolvendo o nervo, o famigerado nervo ciático, que são as raízes nervosas que saem da coluna. Você está envolvendo todo aquele sistema que o indivíduo, quando tem dor, todo mundo sabe que a primeira coisa que ele faz logo é ficar meio torto, que é a posição antálgica. Aquilo já gera dor em outras áreas. Bacia, quadril. Então, se você não der um jeito de equilibrar tudo isso, dessas situações não ficando, a dor não vai melhorar. Então, se você não tratar de combater isso com um tratamento de reabilitação fisioterápica, se você não usar um medicamento para combater aquela dor e tirar a posição viciosa, se você não
ver o que está desencadeando aquilo, seja um trabalho inadequado, uma maneira inadequada de trabalhar, ou de ficar sentado, ou até de dormir, um colchão inadequado, ou se for caso da cervical, um travesseiro inadequado, você não vai conseguir melhorar. É como você enxugar o chão e não fechar a torneira. Vai continuar molhado do mesmo jeito. Ou seja, que o tratamento é sistêmico. É. Não é uma questão de dar um remedinho para dor, não, nem um remedinho anti-inflamatório e dar por concluída a tarefa médica. De jeito nenhum. É mais complexa a dor na coluna do que parece preliminarmente, né? É verdade. Doutor Paulo Roberto, nesses últimos anos, dada a frequência com que essa sintomatologia se apresenta nos consultórios, o que o senhor diria que representa de modernização no tratamento? A medicina tem evoluído em diversos campos e suponho que no campo do tratamento das dores na coluna, certamente tem havido modificações bastante frequentes nos últimos anos. Por favor, fale-nos sobre essas mudanças que podem ter ocorrido no Brasil e até fora do Brasil, já que é frequente a sua ida a centros universitários de outro país. Novamente, nós vamos ter que dividir em setores. Então vamos lá. Como nós estamos falando, é um tratamento multifatorial. Quando a gente pensa em dor, primeira coisa logo que você pensa é em remédio. Então o que vem acontecendo? Os medicamentos vêm sendo progressivamente modernizados. Fazendo um paralelo entre duas coisas. Primeiro, todo mundo sabe que esses medicamentos atacam muito o estômago e outros setores. Então a gente vem tentando ter medicamentos que agridem menos, que atacam menos o estômago, que atacam menos o próprio sangue em si e outros efeitos colaterais, com uma potência maior, cada vez maior, visto que a dor vai se tornando resistente àqueles medicamentos. Então a gama de medicamentos evoluiu muito. A segunda parte seria a parte da reabilitação. A gente vem vendo que a cada dia várias técnicas vão sendo lançadas especificamente para determinados setores e a coluna não é diferente. Você hoje tem reabilitações que são específicas, como por exemplo a RPG, o Pilates, que vem aparecendo, que não são coisas antigas, são coisas novas. O Pilates, inclusive, nasceu da RPG, uma evolução dela, e a tendência, já existem outras, e cada vez elas vão evoluindo com a finalidade de quê? De ter um resultado cada vez maior. E na nossa área, especificamente? Nós estamos observando que a dor na coluna, além de ter complexidade na sua origem, tem complexidade também na modernização do seu tratamento. E nós vamos dedicar um bloco exclusivamente para que o Dr. Paulo nos fale sobre esse aspecto. Falamos um pouco sobre o aspecto medicamentoso, um pouco sobre o aspecto fisioterápico, mas nós vamos puxar mais. Queremos mais um bloco inteiro só para tratar dessa modernização. Voltamos dentro de poucos minutos.